Fala, galera do segundo ano. Vamos lá? Essa semana nós entraremos no capítulo 6 e vai falar sobre o impressionismo e um autor muito importante desse movimento brasileiro, que é Raul Pompeia. Bom, vamos entender um pouquinho o que é o impressionismo. O impressionismo vem de impressão, de impacto, de realidade. Então, foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Os impressionistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigentes na época. As pinturas do impressionismo captavam as impressões perceptíveis de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Então, vamos nos apegar aqui a dois fatores importantes. O século em que se manifestou, o século XIX, um século de grandes transformações no mundo, num local onde a arte e as transformações artísticas eram muito mais libertárias e muito mais tranquilas de acontecer. Ou seja, a França dava muito mais ênfase à arte como manifestação social, de crítica, de reflexão. O impressionismo é uma fase literária inserida, tá? Não é uma escola literária, mas é um movimento dentro da questão do realismo, né? A gente tem o surgimento do realismo no século XIX, e aí o impressionismo vem como um movimento estético, ou seja, a formatação das obras, a forma e as cores inseridas na pintura, a estrutura estética, ou seja, como essas palavras vão estar bem marcadas na poesia. Então, é como se fosse um apoio, um adorno do realismo, tá? Então, o impressionismo vai se preocupar muito com a clareza, com a realidade da pintura, da música, do poema ou da prosa. Esses autores vão se preocupar muito com a questão da naturalidade em que essas obras vão ser expressas, tá? Os impressionistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época. Isso é muito importante, porque vai romper um pouco com o classicismo, com a pintura clássica, muito certinha, né, para corrigir as imperfeições. Isso eles não aplaudiam. Vamos pegar aqui para um contexto atual, se a gente for pensar nesses photoshops, né, que existem hoje como recurso para tirar alguns defeitos de uma foto. Então, os impressionistas eram contra esse Photoshop. Então, quanto mais natural, mais claro, mais expresso, melhor. Seja a questão da pintura, seja a questão da mensagem em si do poema, tá? O impressionismo, quer dizer nascer do sol, que também quer dizer nascer do sol, é uma obra de Claude Monet que marcou a pintura impressionista lá no século XIX. Ele foi um dos principais pintores da época, né? Ele valorizava muito a naturalidade, a cor atual do ambiente. Ele não fazia retoques, ele trabalhava conforme a luminosidade do ambiente. O termo impressionista deriva de uma das obras mais significativas desse movimento, que é justamente o Nascer do Sol de Claude Monet. Ele rompe com a pintura clássica, aquela perfeitinha, cheia de retoques, para dizer não, quanto mais natural, melhor a percepção não só visual, mas como sentimental, tá? Vamos ao impressionismo no Brasil. Após se consagrar no exterior, quer dizer, se firmar muito bem na França e quase toda a Europa, o impressionismo chega ao Brasil. Nesse momento, o nacionalismo está a constituir uma escola brasileira de belas artes. Daí não ter surtido muito impacto a princípio, porque a gente já tinha a Escola de Belas Artes aqui. Ela estava começando a se consolidar mais neste século. Então, não seria tanta novidade, né, vir essa influência da pintura mais natural para essa escola, já que a própria escola já tinha essa predominância, né, essa
relação com a escola francesa. Aliás, a Escola Brasileira de Artes, assim como o Museu de Belas Artes aqui no Rio também, e todas as escolas de arte que passaram a surgir depois do século XIX, todas elas têm essa tendência francesa, tá? Não só com o impressionismo, como em outros movimentos artísticos também. Lembrando que movimento artístico é uma estruturação da escola literária, vai influenciar na forma de pintar, com as cores, vai influenciar na forma de escrever, com cuidado com as palavras, o jogo de palavras. Então, não é uma escola literária. Ela só vai estar inserida como um tipo ou uma influência de como essa escola vai ser dada em determinado contexto histórico. Então, no Brasil, ele não teve tanto impacto. Porém, se a gente for perceber bem, é que apesar esse impacto não ser tão grande, a gente percebe que há uma valorização, sim, do impressionismo, tanto que esses quadros, esses grandes artistas até hoje estão aí em exposição pelo Brasil, tá? Então, o ator e obra de destaque do impressionismo no Brasil, a gente tem vários pintores, vários artistas, homens e mulheres, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para esse capítulo especificamente é a obra O Ateneu de Raul Pompeia. É um romance realista, mas com a característica da impressão, da suavidade, da realidade, da clareza, tá? As características do impressionismo, mas dentro da escola realista, tá? Então, esse romance foi publicado pela primeira vez em 1888, porque houve várias outras edições, tá? E muito criticado aqui no Brasil na época, porque não por causa da linguagem rebuscada em si, que era característico da época. A gente sabe muito bem que nessa época as pessoas que tinham contato com essas obras, tanto obras pinturas quanto livros, a gente sabe que era um público muito seleto, era mais aquele pessoal da burguesia, né, o pessoal mais nobre, um pessoal que tinha muito mais acesso à cultura. Por que foi criticado? Porque o Ateneu vai se pautar na questão da realidade, tá, de um jovem que jovem Sérgio, que vai ser matriculado em um colégio, tá, Colégio Ateneu, aqui no Rio de Janeiro, e ele vai passar por momentos muito difíceis e de amadurecimento nesse colégio. Fica aí a dica, tá? Leiam o Ateneu, muito bom. Ajudar na questão reflexivo-crítica para vocês. Então, o que acontece? Esse autor, tá? O Raul Pompeia, ele vai ficar muito preocupado em contar as transformações na maturidade, tá? Que aconteceram com esse protagonista, o Sérgio, tá? E aí vai fazer um link muito interessante com a criação do Sérgio, né? Como esse ser que sai de um seio familiar vai se comportar num local onde é um colégio interno, que só tem meninos, como que vai ser esse impacto social para esse menino que foi criado sem muita afetividade, o pai muito fechado, a mãe talvez querendo romper essa barreira dos sentimentos, mas como a gente sabe, né, pela tradição e pela época, a mulher não tinha domínio da criação dos filhos, era mais o pai. E aí esse menino tímido, né, fora dos padrões, vai para esse colégio para sofrer um impacto social fundamental no desenvolvimento dele, enquanto um ser crítico. Ele vai passar por violência, ele vai passar por bullying. O próprio diretor do colégio, que a priori se mostra uma pessoa muito simpática, é um tirano, tanto que
logo lá, depois da metade do livro para o final, a gente percebe a ira dos alunos em relação a esse regimento disciplinar muito severo. Uma outra coisa interessante é que o autor chama atenção para linkar com o impressionismo. Lembra que eu falei da questão da realidade, da clareza? Então, vai ficar muito marcada essa questão do comportamento humano, das maldades que o ser humano faz com os outros, ou mesmo da questão da solidariedade. Sérgio vai sofrer tudo isso, ele vai sofrer preconceito, ele vai sofrer violência, ele vai sofrer um impacto na maturidade dele que vai torná-lo um ser diferente daquele que os pais projetaram, né? E aí a gente percebe também que era uma questão cultural inserir os filhos nesses colégios internos que muitas das vezes voltavam a educação para uma formação mais específica, que era a área de direito, né, ou a área da medicina. Bom, e essa obra vai impactar muito sutilmente no início, mas depois em que ela é difundida, perdão, depois que ela é difundida, ela vai impactar muito mais, porque ela já vai mostrar outra face da realidade, né? Não vai ficar com aquela coisa da ficção, até porque o realismo é uma escola literária pautada na observação da realidade e da descrição da realidade. Bom, e aí a gente vai ter uma crítica muito importante que eu separei aqui para vocês, dessa obra que vai, né, impactar muito a sociedade brasileira, né, até um pouco contraditório com o que a gente leu lá anteriormente no Impressionismo do Brasil, não tem surtido muito impacto. A gente fala isso na questão da pintura, porque já havia essa influência francesa, mas na prosa, no romance, a gente vai ter esse impacto muito maior, já que a gente vai ter autores propriamente brasileiros, dentro de um contexto real brasileiro, trazendo essa realidade em forma de romance. Então, a crítica é assim. Costuma-se apontar o Ateneu de Pompeia como um impressionista. O narrador reconstrói a realidade a partir de seu próprio ponto de vista, dando suas impressões mais subjetivas e pessoais sobre os acontecimentos e seus personagens. E aí a gente para pensar um pouquinho. Vamos analisar assim. Seu ponto de vista, como assim? Será que Raul Pompeia não estudou numa escola semelhante? E aí quando ele foi escrever esse romance ficou muito mais fácil para ele descrever por conta da realidade vivida? Pois é, muitas bibliografias, muitos autores vão se prender nessa questão, dizer que de fato ele viveu essa realidade que Sérgio lá, o personagem ficcional, viveu. Então ele, na verdade, ele transformou a realidade dele, a vivência dele no colégio interno, transpassando para uma história ficcional. Isso é uma marca muito interessante do realismo também. Os romances eram chamados romances de tese, ou seja, o autor se prendia a uma realidade para reescrevê-la em forma de romance. Bom, galerinha, espero que eu tenha elucidado bastante essa questão do impressionismo. Ficou claro, e eu espero que sim, que o impressionismo é uma característica, é uma estruturação da arte e da prosa e poesia do realismo, ou seja, é um apoio artístico, estético, estrutural para essa escola, que vai se desprender da questão dos retoques, da questão da perfeição, para buscar mais a realidade, a clareza das obras de arte, da prosa e da poesia. E que o principal autor, né, já que a gente já tinha uma influência francesa com a Escola de Belas Artes aqui no Brasil, a pintura não vai impactar tanto nesse momento, porque já existia, mas a gente vai ter um autor que vai se destacar muito, contando a história de um personagem chamado Sérgio, numa escola, no internato, na verdade, né?
E a gente também vai ter essa crítica voltada para a questão do comportamento humano, de como se dá as relações humanas em ambientes de confinamento, como era nesse colégio interno. Espero que essa explicação tenha despertado em vocês a curiosidade. Leiam um livro, sejam curiosos. O realismo desperta na gente a questão da reflexão, da crítica. É muito bacana. E aí, de bônus, eu queria mostrar para vocês essa pintura linda. E aí você diz assim: ah, professora, mas tem ali uma parte cortada. Tá? Foi de propósito. Existem duas versões dessa pintura. A menininha aparecendo e a menininha cortadinha aí. Vamos entender por quê. Tá? Vocês podem perceber que os detalhes estão muito mais focados nas meninas, principalmente na que está aparecendo quase que inteiramente, né? O olhar, a expressão, o contorno do corpo, o contexto em que está inserida essas meninas. Então, assim, essa pintura impressionista é justamente para marcar a profundidade do olhar da personagem na pintura, os contornos para a gente destacar e caracterizar esse ser que está sendo pintado. Dá para saber se ela é tímida, se é uma menina mais extrovertida, se o local em que ela está inserido é um local que transmite paz ou não. Percebam que a tonalidade das cores vai muito do tom pastel, o preto é mais ofuscado, para a gente perceber que, dependendo do ambiente em que a pintura foi feita, esse preto não vai ter tanto destaque. Perceberam isso? Espero que fique no imaginário de vocês e espero que vocês me surpreendam interpretando essa pintura. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. Façam a leitura do capítulo e os exercícios, tá? Saudade, cuidem-se.